Olá, pessoal, tudo bem? Eu pus meu coração todinho no tema de hoje, em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. A gente vai falar sobre zumbido e próteses de silicone, o perigo que isso pode representar na vida de algumas pessoas, sejam as mulheres que os têm, ou sejam os homens que convivem com essas mulheres sem saberem, ninguém sabe de nada do que está por trás de um conjunto de sintomas aparentemente desconexos entre si. Então aí a importância da gente falar nessa semana que todo mundo está voltando a atenção aí para o tema das mulheres. Vamos lá? Então prepara seu coração e depois disso, depois da gente dar aquela pinceladinha no assunto, a gente quer chamar uma estrela para contar pra gente como é que tá essa vida aí com o zumbido. Se for uma estrela que esteja ou tenha tido o silicone, melhor ainda. Mas hoje a gente vai dar uma prioridade para as mulheres. E se você vem aqui para saber de zumbido, aqui é o lugar certo, né? Aqui a gente fala com olhar integrativo, fala da parte técnica, fala de pesquisa, mas fala muito de comportamento também, de vida real, histórias reais, sejam as minhas, sejam as das pessoas que abrem o coração aí, seja no chat ou seja como estrela aparecendo comigo, né? Então é muito rico, é muito mais do que daquela parte quadradinha, engessadinha que muita gente fala, né? E é isso, o zumbido tem tanta variedade por trás que a gente acabou aprendendo, é como se fosse uma linguagem, como se fosse um idioma diferente, com tantas peculiaridades, que a gente tenta trazer para vocês o que o zumbido quer dizer, o que ele quer com vocês, o que ele tá pedindo para ser reparado, né? Reparado no sentido de ser notado e reparado no sentido de ser consertado, né? Quanto mais a gente entende esse idioma, mais a gente vai para frente, né? Deixa eu cumprimentar aqui algumas pessoas que já chegaram e a gente vai em frente. Iracimota Estrela, tudo bem? Celibela, Bibi Magalhães, Fátima Profes, Estrela, Seralde, Heloísa, tudo bem, querida? Mentorada, Beth Souza, Luciane, Madisa, Eliene Franca, Paulina Linhares, Vera Sanches, tudo bem? G. Miriam, quem mais? Baque César, Maria Ângela, Ronaldo Vete, Gino Rezende, CP da Janice, Rê Francoia, Fernando Rego Barros, Estrela, tudo bem? Libe Mergui, Ricardo Furtado, tudo bem, querido? Nelite TB, Vera, Lúcia Aguirre, Leon, quem mais? Guga Costa, Aide, Almeida, Lili Beck, tudo bem? Onofre Karen, querida, Joelma Santiago, Romeu, Nutrition Tips, Arife Souza, Ed Tomé, e vamos que vamos. Tem todo mundo que tá chegando aí, ó. Tatiana Batista, Regina Estela e Eliane Matos por enquanto. Vamos lá pra gente aproveitar o nosso tempo, né? Alguma de vocês aí se sente à vontade para dizer, para escrever aí no chat se tem prótese de silicone ou não. Já a gente vai desenvolver, e de todo mundo que quiser ser estrela hoje, quiser dividir a tela comigo aqui um pouquinho mais tarde, hoje a gente vai dar prioridade às mulheres, tá? E vamos que vamos. Essa é a semana da gente comemorar o Dia Internacional, né, da Mulher. Então, já tô começando hoje. Hoje a live é sobre um assunto feminino, mas que também impacta os homens que convivem com as mulheres com silicone. Então, vamos lá falar um pouquinho do zumbido por efeito tóxico do silicone. E muito do que eu vou falar aqui também vale para o DIU, tá? O DIU costuma ter silicone e a gente vai falar um pouquinho. Eu vou focar no implante de silicone, implante mamário, mas a gente vai extrapolar para várias outras coisas, tá? Então vamos lá. A primeira coisa, né, uma história real minha, quando eu terminei de amamentar a minha segunda filha, que agora faz 20 anos, né? Eu me olhava no espelho e falava assim, gente do céu, como murchou aqui depois de 2 filhas amamentando. E eu seriamente pensei em colocar silicone, né? Acho que como muita mulher pensa. E essa foi uma das coisas que eu mais agradeci de eu não ter colocado,
né? Sei lá o que foi, procrastinação ou não era para ser, porque eu não sabia o que eu sei hoje sobre silicone. Então, realmente eu agradeço. Mas eu passei por isso, né? Então, conhecer o arrependimento das mulheres que colocaram silicone, passaram a ter uma inundação de sintomas, não muito rapidamente, né? Ou seja, isso acaba sendo diluído no tempo e, portanto, muita mulher não percebe que pode ter vínculo, né, com o silicone. Conhecer o arrependimento delas acabou mexendo comigo, né? Aliás, é assim que muitos dos temas que eu acabei estudando me pegam, né? Me alçam, né? A ideia é eu ver a dor das pessoas, né? Então, foi assim também com as mulheres com silicone. Então, a ideia é que eu vou me posicionar aqui, eu não posso dizer hoje que eu sou contra a colocação do silicone, porque, de fato, existem muitas mulheres que colocam e só tem vantagens. Mas eu sou contra a desinformação. Tá? Então, essa ideia de ir para o sonho sem saber das consequências é que me incomoda um pouquinho, né? Então, vamos hoje falar um pouquinho. Bom, o que é o nosso sistema imunológico? Ele é a nossa frente de batalha. Então, imagina que o nosso corpo é nosso templo, nossa fortaleza, e a gente tem toda uma equipe ali de frente, que nem naqueles filmes antigos, né? Toda a frente de batalha do castelo, né? Ou do templo, do que for. Então, esse é o nosso sistema imune. E depois da Covid, né? Todo mundo sabe, todo mundo que não é profissional da saúde sabe um pouco mais sobre o sistema imune, né? Porque bombou aí por causa da Covid. Mas a ideia é que ele tá lá para ajudar a gente a se defender, né? Então, se defender do quê? De vírus, bactérias, de fungos, né? Só que, às vezes, o sistema imune tem um tilt, né? E ele começa a achar que determinadas partes do nosso corpo são invasores, tá? Então, aí vem as famosas doenças autoimunes, que também todo mundo conhece um pouco, né? Então, o hipotiroidismo de Hashimoto, a doença celíaca, a diabetes tipo 1, a esclerose múltipla, a artrite reumatoide. Então, tem uma lista de doenças autoimunes que é quando o sistema imunológico vai defender a gente de quem? Da gente mesmo, quer dizer, não faz sentido. Então, começa uma autoagressão para o corpo, tá? Então, esse é nosso sistema imune. O que acontece? Quando uma mulher coloca o silicone, então geralmente um par, né, exceto em casos de pós-cirurgia de mastectomia, quando ela coloca um par de silicone, de implantes, a ideia é que o sistema imune de algumas mulheres não acha que ele é um invasor, né? Acha que ele é um invasor, como se fosse um vírus, bactéria ou fungo, e forma ali uma capa, uma carapaça em volta do silicone, da prótese, porque se ele pudesse, ele daria uns tirinhos ali no silicone e tiraria ele do corpo. Só que como é um par, é grande e veio para ficar, né? Porque a própria mulher quer que ele fique, né? A ideia é que a formação dessa carapaça em volta é uma tentativa de anular. E se o sistema imune falasse, a frase provavelmente seria assim: fica quieto aí no seu canto, tá? Só que a hora que as células estão rodando no corpo, elas não conseguem ignorar aquilo que é para ficar quieto, né? Então, constantemente, diariamente, existem reações do corpo de determinadas mulheres contra a presença do silicone, ou seja, é isso, não dá para ignorar e fica sendo notado. E se fica sempre lembrando que tem um invasor, tá? Então, o que acontece? Dentro dessa tendência de isolar o silicone, ó, fica quieto aí no seu canto, o silicone também não é nenhuma maravilha da natureza, né? Ele é composto por várias substâncias tóxicas para partes do corpo diferentes, né, como fígado, rim e ossos e cérebro, então neurotoxinas. Lá dentro do silicone não tem só um gelzinho suave, vamos dizer assim, só uma coisa para preencher, mas sim muitas neurotoxinas que estão lá no site do FDA americano, né? Então, quer dizer, existe a dificuldade do sistema imune parar de ignorar aquele corpo estranho, e existe essa ideia de que o corpo estranho
tem toxinas para várias partes do corpo, né? Então é como se a presença do silicone diariamente fossem balas perdidas para várias partes do corpo diferentes, tá? Então vamos lá. Os sintomas que as mulheres podem ter depois e por causa do silicone, espalhados ao longo do tempo, não vem tudo junto, são uma lista de sintomas gerais. E por isso que eu quero que vocês parem para pensar, tá? Lembrando, ó, eu tô falando aqui de silicone e já já a gente vai abrir espaço para uma estrela. Então, quem quiser compartilhar o caso aqui com a gente, não precisa ser silicone, lógico, tá? Mas a gente vai dar prioridade para as mulheres que se oferecerem. Então tem que voltar lá no chat, sobe tudo isso que já foi aí, ó, sobe tudo isso e clica no botão pedir para participar, tá? Porque daí vocês aparecem aqui na tela para mim e aí eu fico sabendo quem é que tá querendo falar, né? Então, o pessoal que tá entrando e dando boa tarde, mas enfim, vamos que vamos. Então vamos voltar. Quais são os sintomas que a presença do silicone pode causar em determinadas mulheres cujo sistema imune dá um tilt e ele começa a olhar para aquele sistema imune, para aquele silicone e reagir frequentemente. Ó, a listinha aqui, ó. Fadiga crônica. Quem é que vai imaginar que fadiga, que é um sintoma tão comum, é de silicone, né? Névoa cerebral, presta atenção nesse sintoma porque ele tá ficando mais comum, porque ele tem a ver com outras coisas também. Névoa cerebral ou nevoeiro cerebral é um conjunto de comprometimentos da atenção, da concentração e da memória. A frase que uma paciente falou para mim, para simplificar a névoa ou nevoeiro cerebral é: parece que eu não sou mais eu mesma, tá? Porque tá atrapalhada, não lembra, não coordena, enfim, né? Então, isso é nevoeiro cerebral, é um sintoma pra gente prestar bastante atenção. Ele pode aparecer, eu falei, ó, toma cuidado, né? Porque isso tá ficando mais comum, porque ele também é um dos sintomas da síndrome pós-vacina, né? Pós-picada aí de Covid, tá? Queda de cabelo, então a fadiga crônica, névoa cerebral, nevoeiro cerebral, queda de cabelo, boca seca, dores tanto musculares quanto articulares, formigamento, comprometimento do sono, diminuição de libido e suor noturno. Ou seja, é tudo tão espalhado que dificilmente cai a ficha das mulheres que isso pode ser do silicone. Oi, Silene, tudo bem, querida? Outra mentorada aí chegando. Que bom, que bom. Então, todo esse conjunto de sintomas que eu acabei de mencionar foram descritos por uma sequência de pesquisadores aqui que estão aqui no meu computador, que são o Breuer em 98, 2017 e 2018, Colares em 2017, o Haddad 2018 e Borba em 2020. Então tem bastante literatura, cada vez mais literatura, comprovando essa questão de que um par de silicones pode de fato incomodar o sistema imune de algumas mulheres, tá? Quanto mais tendência essas mulheres já têm por ter doenças autoimunes, por ter problemas de saúde já relacionados ao sistema imune, maior a chance do silicone provocar isso nelas. Em pessoas que têm o sistema imune de boa, consegue ignorar aquele par de silicones ali, numa boa, nada acontece, tá? Então, como eu falei, uma questão do silicone é o sistema imune não consegue ignorar. Então, ele fica todo dia lá achando que ele tem que botar chumbo grosso ali naquele vírus, ou bactéria, ou fungo, tá? O outro problema é o silicone vazar, tá? Então, o sistema imune, teoricamente, até tá conseguindo ignorar. Mas existem microsangramentos, né, ou microbleeding, né, microvazamentos de silicone localizados, né, inicialmente, mas que podem cair na corrente sanguínea e também espalhar no corpo. E daí, o que é? É um gelzinho leve?
Só preenchendo? Não, é com aquelas neurotoxinas e toxinas para outras partes do corpo, como o fígado, o rim e os ossos, tá? Ou seja, ou porque o sistema imunológico não esquece dele, ou porque ele vaza, tá? Então, são as duas maneiras principais de causar sintomas, de encher a paciência da vida das mulheres, né? E acaba virando um pesadelo, né? É o sonho que vira um pesadelo. Bom, e aí, como é que eu, né, especialista em zumbido, fui parar nesse negócio? Caiu assim no meu colo, caiu, né? Porque dentro desse monte de sintomas, dentro dessa ativação do sistema imune, a ideia é que o ouvido também é saco de pancada do sistema imune, né? Existe perda de audição autoimune, né? Então, dentro desse quadro, algumas mulheres com problemas de ouvido foram mostrando, uma depois da outra, que poderia ter algo a ver com o implante mamário. Então, elas chega com uma informação, a gente começa a reparar, até a hora que você fala, tem coisa aí. Pro ouvido também. Porque quem descreve a doença do silicone ou a síndrome ásia, né, que é o nome desse conjunto dos sintomas, geralmente não fala do ouvido, que vocês sabem, né? Aqui vocês estão cansados de saber. O ouvido é aquela coisa largada da medicina, né? Precisa gostar de minúcia para prestar atenção no ouvido, porque ele não mata ninguém, então ele vai ficando de lado, né? Então essa é a ideia, tá? Atenção, porque o ouvido pode fazer parte desse conjunto de sintomas. E foi por isso, né, que eu falei que no comecinho da pandemia esse pacote caiu no meu colo. Caiu no meu colo com o arrependimento das mulheres, como eu falei lá no comecinho. Tem todos os ingredientes para me caçar pro estudo disso, né? Então, qual que é o meu papel como otorrino dentro dessa questão do ouvido envolvendo o efeito colateral da prótese de silicone? Primeira coisa é mostrar que, na minha opinião, que sou influenciadora de pessoas, faz total sentido. Faz total sentido. E se você que tá aqui me ouvindo nunca ouviu falar, já sai com esse pacote. A doutora Tania acha que faz sentido. Isso tem que ter valor para você, tá? Porque a gente não fala a coisa, nada. A gente não fala nada sem estar bem amparada, tá? Então, a ideia é que ouvido faz parte de doenças autoimunes, porque não induzida pelo silicone. E a outra coisa é envolver mulheres nessa conscientização. Tanto de quem já tem o silicone, tem problema de ouvido, e ó, a gente precisa para pensar na possibilidade de vínculo. Como quem tem silicone, não tem sintoma de ouvido nenhum, mas tem essas coisas gerais que eu falei, queda de cabelo, boca seca, diminuição de libido, o suor noturno, um sono não reparador, né, a fadiga crônica, tudo isso. E quem não colocou silicone, mas pensa em colocar, como eu cheguei a pensar 20 anos atrás, e assim, saiba dos riscos. E a outra coisa é para os homens que convivem com mulheres que têm silicone. Lembra que lá no comecinho da live eu falei, isso tem uma certa semelhança com o que ocorre com mulheres que colocaram o DIU de silicone, o DIU Mirena, tá? Então, porque é o corpo reagindo, o sistema imune reagindo também ao DIU do mesmo jeito que reage mal ao silicone. Então, esses sintomas de toxicidade chamam, então, síndrome ásia, tá? Do inglês isso quer dizer síndrome, conjunto de sintomas, autoimune, induzida por adjuvante. Agora, presta atenção, por que eu falei do silicone e do DIU? Adjuvante é tudo que a gente coloca dentro da gente que não é natural. Então, o silicone é o maior representante, até por causa de tamanho mesmo. O DIU é outro. Botox, preenchimento, as vacinas, as telas de cirurgia de abdômen ou de hérnia, tudo isso, as próteses penianas, tudo isso é adjuvante. Tudo isso pode produzir no corpo das pessoas a mesmíssima coisa que eu tô falando do silicone. Ou seja, se vai produzir ou não, é algo pra gente observar, né? E aí, como otorrino, como que eu aprendi a reconhecer
que essas pacientes, mulheres com silicone, que depois de um tempo começam a desenvolver sintoma de ouvido, como é que eu aprendi a ver que pode ser do silicone, tá? Então, primeira coisa, elas vêm encaminhadas para mim por outros colegas com rótulo de poliqueixosa, tá? São mulheres que têm muitas queixas ao mesmo tempo, além do ouvido. E como a gente tem esse olhar integrativo, na hora que a gente vai perguntando de tudo, a mulher vai falando, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, né? Então, múltiplos sintomas. A outra coisa existe um desconhecimento dos colegas, e aí eu também era assim, né? Até há 3 anos atrás, eu também não conhecia esse assunto. Então, como tudo no zumbido, o desconhecimento do vínculo do zumbido com silicone é bem comum, né? E a outra coisa que eu faço é o seguinte, eu gosto sempre na primeira consulta de fazer um banco dos réus, né? O banco dos suspeitos. Então, em algumas mulheres, eu suspeito do silicone. Às vezes, elas têm outras coisas também, né? Outras coisas suspeitas. Mas, em geral, elas são daquelas que a gente trata. Ela faz e não melhora. Tá? Então, existe uma resistência do zumbido ou do ouvido como um todo, de tontura, de ouvido tampado, de perda de audição. Existe uma resistência a melhorar, mesmo naquelas pacientes que seguem o que a gente fala, né? Porque naqueles que a gente fala e entra por aqui, sai por aqui, não dá nem para considerar, tá? Então, boas pacientes com refratariedade ao tratamento. É outra coisa para a gente prestar atenção. E dentro da investigação ainda, um conjuntaço de exames normais, tá? Então é o protótipo daquela paciente que fala assim, eu já fui em 500 médicos, ninguém descobre o que eu tenho, né? Porque exames normais, conjunto de sintomas, e isso é igual a psiquiatria. Então é como se fosse uma rota única, né? Que a pessoa, mesmo que vá para o psiquiatra, toma ansiolítico, toma antidepressivo, toma não sei o quê, continua tudo rolando igual. Porque o problema é psiquiátrico? Não, o problema está sendo induzido por uma prótese de silicone, né? O conjunto de sintomas. Quem é que vai ficar monge budista, né? Super de boa com um conjunto de sintomas que não melhoram com o tratamento, tá? Então é um nó, esse problema é um nó que eu achei que realmente merece ser colocado aqui na live de novo, na semana que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, né? Então, dentro dessa suspeita que a gente tem de zumbido induzido por silicone em algumas mulheres, uma das coisas que a gente precisa pensar, principalmente quando o tratamento, não dá nenhuma melhora, é a possibilidade do explante de silicone. É uma dor profunda para algumas mulheres, tá? Porque existia um vazio dentro delas para querer colocar o silicone e passa a voltar a possibilidade de ter esse vazio de novo. Então, das mulheres que eu acompanhei, foram poucas que falaram assim, pelo amor de Deus, eu quero mais é tirar esse negócio, porque que eu fui botar, agora eu quero esse negócio longe de mim, né? Esse negócio, diga-se, o silicone. São poucas, assim, extremamente decididas. E as extremamente decididas são justamente porque sofreram horrores. Mas a gente tem que respeitar que muito do sofrimento da mulher veio por causa do vazio que existia antes da cirurgia do silicone, tá? Então é complicado, a gente se envolve com o dilema delas, mas é algo que existe possibilidade de explantar e melhorar de vários sintomas, inclusive dos ouvidos. A gente foi ver aqui pesquisas mostrando a taxa de melhora do zumbido depois do explante do silicone. Não tem ainda. Mas eu já acompanhei aí uma meia dúzia de casos que se dispuseram a explantar e teve gente que melhorou no dia seguinte, assim como teve gente que não melhorou,
tá? Então, como a gente gosta desses casinhos difíceis, eu tô formando um grupinho de mulheres de cura de zumbido pós-explante pra gente levar para o congresso de otorrino de agosto, né? Então, à medida que que vocês souberem de alguém que se curou do zumbido depois do explante de silicone, coloca depois no direct essa pessoa em contato comigo, tá bom? Porque aqui, ó, a Ellen tá abrindo aí o jogo, né? Fez o explante há 22 dias, não senti melhoras. Olha, ó, talvez não venha sentir, ou talvez simplesmente não tenha dado tempo suficiente, tá? Inclusive, Ellen Castro, já que você tem essa coragem aí de se expor, se você quiser ser a nossa estrela de hoje, de contar aqui dividindo a tela comigo, me sinaliza aí que eu te chamo, tá bom? Bom, então, como esse é um assunto bem complicado, né? A ideia de fato é que isso esteja muito claro e que isso seja muito bem pensado, né, como hipótese para fazer. E quando se faz a cirurgia do explante, os cirurgiões plásticos envolvidos nisso precisam tirar toda aquela cápsula, né, toda aquela aderência que o corpo formou para isolar o silicone, né, como se falasse, fica quieto aí que não dá para, né, não dá para lidar com você. Então aquela capa tem que ser tirada de preferência íntegra. E a gente que já acompanha aí os grupos do Instagram que tem as cirurgias de explante, a maioria das mulheres que posta que tirou um par de silicone, um par de próteses, mostra que o silicone, um deles pelo menos está mais murcho do que o outro, indicando claramente um sinal de microvazamento, tá? Então, com todas aquelas toxinas circulando ali no corpo da mulher, tá? Então, esse é um assunto muito delicado aí, né? A ideia hoje na live não é resolver a vida de todo mundo, e sim a ideia da gente botar um pouco de luz nesse assunto, né? Porque acho que é uma das causas que a gente precisa perguntar para todas as mulheres, que a gente pergunta, tá? Então, entrou mulher, primeira vez, a gente pergunta de silicone e pergunta de DIU. Agora, para todo mundo, seja mulher ou homem, de primeira vez, a gente precisa perguntar também de Covid, teve ou não teve, e de vacina, tomou ou não tomou. Porque são essas coisas organizadas, a Covid, a vacina, a silicone, DIU e o zumbido, na linha do tempo, que vai mostrar pra gente quem pode ou não tá tendo o zumbido por causa dessas 4 questões, tá? As 2 exclusivas aí das mulheres, tá bom? Então, a ideia, sempre que possível, né? Sempre que possível, eu sei que é complicado, eu sei, mas a ideia é que, de um modo geral, a gente possa ter um relacionamento melhor com o nosso corpo, porque eu acho que esse é sonho de consumo de todas as mulheres, né? Consertar o que não tá bom é meu sonho também, mas é o quanto a gente se mete em fria quando a gente vai fazer determinados procedimentos. Então, isso sempre tem que estar na conta. Não dá pra gente ir de ingênua para qualquer um desses procedimentos, né? E quanto mais a gente puder abraçar o corpo que tem, melhor, né? Acho que é mais suave uma vida gostando do corpo que a gente tem. E eu sei que é difícil, tá? Então vamos ver aqui quem mais que falou. Aqui, explantei há 4 meses e também estou igual. Do zumbido, né? Vocês devem estar falando, eu peguei uma pesquisa mostrando assim, que mais de 50% das mulheres que viveram o pesadelo da síndrome ásia, né, melhoraram após o explante. Essa pesquisa tem de 2013, 2017 e 2018 dando essa casuística, tá? E a do zumbido realmente não tem nenhuma ainda, né? Quem sabe a gente vai conseguir. Então, tem outra pessoa aqui, a Nelly, falando que também não melhorou. Mari Guitarrara, que assunto interessante. Pode me chamar, estou disposta a ajudar. Beleza, Ellen Castro Esther. Então, vamos ver. Deixa eu ver se você... você pediu. Vamos lá, então, chamar. Enquanto isso, vamos lá. Quem mais? A terapia do som melhora o zumbido? Pode melhorar o zumbido.
Ô, Olá, querida, tudo bem? tudo bem? Muito Tudo jóia, obrigada graças a por ter Deus. palpitado aí, por ter aceitado. Eu gosto Agradeço, de gente assim, papum. agradeço a oportunidade, espero ajudar todo mundo. Com certeza você vai ajudar. Me conta um pouquinho de você. Então é Ellen seu nome, né? Quantos Ellen, anos você tem trinta e aonde que e você um. tá? 31, novinha. Meu nome é Ellen, eu tenho 31 anos, eu sou de Cuiabá, MT, né? Operei para colocação de implante, né? Fiz mastopexia com prótese e abdominoplastia há mais ou menos 1 ano e 6 meses, né? E tem 22 dias que eu removi o silicone. E pouco tempo, Pouco então, me conta como é que tempo. foi. Me É, conta, o que na que começou a verdade, foi acontecer depois da cirurgia? assim, no mês de agosto do ano passado, foi um processo de investigação muito longo da minha vida, que eu adquiri uma anemia assim, muito forte, onde as médicas suspeitaram de uma síndrome rara, né? Síndrome mielodisplásica, né? E aí foi descartada essa síndrome mielodisplásica, e aí eu comecei só a ficar ruim, né? Tomava medicações para tentar melhorar, e aí eu comecei a sentir muitas dores nas juntas, muitas dores, né? Dores nas juntas. Essa prótese do lado esquerdo estava virada. Na ultrassom, ela estava rodopiada. E eu não tinha nenhum nódulo na minha mama, criou um nódulo cicatricial, chamado esteatonecrose, bem em cima da prótese, né? Onde os médicos também suspeitou de linfoma, né? E graças a Deus foi descartado também, porém que eu comecei a ficar só ruim, doente. Sempre fui uma pessoa muito ativa, saudável, trabalhadeira. Comecei a ficar bem mal mesmo, doutor. E aí eu falei, gente, o que é que tá acontecendo? Até um dia eu tive um leque. Falei, a única coisa diferente em mim é um DIU de cobre que tinha, que eu tirei também, né? E essa prótese. Falei, doutora, coloquei na minha cabeça essa prótese. Removi, tem 22 dias, sinto muito formigamento pelo meu corpo. É impressionante essas dores nas juntas. Até agora eu não senti tanta melhora assim. Espero que venha melhorar. Eu também espero, mas deixa eu organizar meu raciocínio aqui, ó. O formigamento que você sente, já sentia antes ou ele é pós-operatório? Pós, O eu não sentia. formigamento é pós-operatório. Em qual parte do corpo Não, acontece? o formigamento é o pós-colocação de prótese, Após não colocação, agora. tá, não é o pós-explante, tá? O formigamento já existia, claro. Isso. Perfeito. Então vamos lá, ó, você tinha a anemia, os formigamentos, dores articulares. Aí, o que mais que você sentia? Porque você falou assim, eu fui ficando mal. Mas me conta se é um mal além das dores, é mal de outros sintomas, tipo dor de cabeça, ou é mal das dores articulares? Zumbido, coisa que Lado eu não direito. tinha. Isso, do zumbido, assim, eu tava andando, de repente ele fazia e aí eu tinha que parar. Uma coisa muito interessante. Pressão na caixa torácica. Muita pressão nessa região, aonde era justamente onde essa prótese, né, estava virada, aonde ele irradiava para minha costela, para as minhas costas, sabe? E os Perfeito. formigamentos. Os formigamentos pegavam qual parte do corpo, Ellen? Começou que eu senti, começou na região aqui do externo, né? Tá? Nessa região. Aí depois começou a ir para os membros, Uhum. né? Começou a ir para minha barriga. Eu falei assim, e começou aqui, ó, doutora, nessa localidade aqui, ó. Muito. E o rosto do mesmo lado que era o zumbido. Isso, Ou dos dois? exatamente. Só do direito? Na verdade, assim, dos dois, eu Dos tinha dois, tá. essas. Então, o rosto. Tá. E aí, você falou um negócio que eu ouvi de outras mulheres. Que, por exemplo, apesar do silicone estar lá todo santo dia,
o zumbido vinha como se fosse algo de uns segundos ou minutos. Ele Isso, não era constante, né? não, era constante. Então, as que eu entrevistei que se curaram, quase todas falaram desse seu tipo de zumbido aí, tá? Isso. Então é porque eu tive pessoas com zumbido todo santo dia, né? Junto com outros sintomas de ouvido também, e tive pessoas com zumbido do jeito do seu. É como se fossem crises de zumbido, tá? Isso é Então, mesmo. Aham. elas melhoraram. Vamos torcer para que você também melhore do seu zumbido. Vamos torcer. Mas agora vamos focar um pouquinho no seu ouvido. O zumbido era o único sintoma de ouvido que você tinha te incomodando ou tinha algo a mais no ouvido? Não, era só esse zumbido mesmo que eu sentia muito forte. Quando ele vinha, eu tinha que parar. Eu fazia Tá, assim, eu parava, colocava a mão para mim, né, tentar raciocinar, esperar passar para me tá. voltar. Você lembra se tampava o ouvido junto? Como se Sim, tampar? Junto, o zumbido junto com o tampado. Tá, sim. Uhum. tá. Então, mais zumbido, mais plenitude. Tá. A gente chama isso de plenitude, tá? Que é a sensação de o ouvido cheio. Uhum. Você tinha ou tem tontura? Tontura eu senti acho que umas 2, 3 vezes. Que eu Nesse período da correlacionei com prótese. anemia, né? Perfeito. Tá. 2, 3 vezes com tontura. Tá. E essa anemia, você lembra de algum resultado de exame de sangue para a gente ter um parâmetro? Se era uma anemia leve? De hemoglobina. Ah, socorro, socorro. Bastante, bastante. Tá. Me conta uma coisa, como que é o seu funcionamento do seu intestino? Ele é bom? Já era bom antes do silicone? Não, ele nunca foi bom. Ele Tá, sempre me conta foi um pouquinho muito mais. preguiçoso. Já fiquei Preguiçoso. sem evacuar uns 10 dias. Bastante. Então, ele nunca foi bom. Essa parte não dá pra gente relacionar com o silicone. Uhum. Eu senti que às vezes, doutora, ele ficava irritado, né? Durante esse período para cá de agosto, né? Que saíam umas cores diferentes. Somente isso que eu percebia. Tá, tá. Vamos pensar assim, ó. Antes do silicone, o que que você acha que podia estar fazendo o seu intestino ser tão preso assim? Falta de exercício, Tá, falta de alguma atividade física, alguma coisa que fosse complementar para mim. tá. Então, falta de atividade física poderia ser. Atividade física é algo que melhora muito o metabolismo, e o metabolismo bom é eliminação de fezes diariamente, tá? Sim, Porque qual que é a figura mental que eu faço quando alguém me fala que tem intestino preso, tá? Então, dá pra gente aceitar um dia de intestino preso, e dependendo do que você comeu, e no outro dia ele vai e funciona de novo. Porque senão, o que é o mais simples da gente entender é comparar com o lixo da nossa cozinha, o lixo do nosso banheiro, tá? Então, o intestino é o nosso tirador de lixo, tá? Do corpo. Então, ele vai lá, absorve nutrientes, vitaminas, minerais, tudo excelente. Aquilo que sobra, que é o lixo, né, no intestino grosso, é o intestino que tem que tirar, tá? sim. Então, como a gente acumula lixo todo santo dia no nosso corpo, todo santo dia, tá? Não só por causa das coisas que a gente come, mas por causa de todo o resto que vem com essas coisas que a gente come, né? De poluição, de agrotóxicos, etc. A ideia é que tenha alguém para tirar o lixo, como se fosse da casa. Eu tenho alguém para tirar o lixo da cozinha, o lixo do banheiro. Se eu deixar um dia, tudo bem. Agora, se eu deixar mais do que 3 dias sem tirar o lixo, inevitavelmente aquele cheiro do lixo da cozinha ou do banheiro vai espalhando. E a Uhum. sala que não tem lixo, uma hora vai estar com cheiro, porque as toxinas estão proliferando. Então, intestino preso, para mim, é um negócio sério.
porque ele é capaz de fazer o quê na vida de uma pessoa? Seja mulher, como você, seja qualquer homem, né? Inclusive criança. Ele é capaz de deixar uma pessoa intoxicada. E a intoxicação, porque aquele lixo vai passando para o sangue, espalhando no corpo, é capaz de dar múltiplos sintomas do cabelo até a unha do pé, mesmo em pessoas sem silicone, tá? Então, o que eu estou formando a ideia aqui é que você nunca foi boa do sistema digestivo, né? Não. Então, provavelmente, você poderia ser uma pessoa intoxicada antes de colocar a prótese de silicone. E essa intoxicação, hoje a gente chama, tem um nome, tá? Que é inflamação, tá? Crônica. Crônica quer dizer, dura bastante tempo, é estéril, porque a gente nem tá falando de uma inflamação do tipo resfriado, sinusite, amidalite, né? Onde a gente espera encontrar um vírus, uma bactéria, um fungo, alguma coisa assim, né? É uma inflamação que vai correndo dentro dos vasos sanguíneos do corpo inteirinho e vai causando sintomas em muitos órgãos e sistemas, tá? E muito disso vem por causa do intestino que não funciona muito bem, tá? Então, mais do que 3 dias já me preocupa. Imagina, chega você aqui na minha live e fala que até 10 dias sem evacuar. Tenho vontade de cair para trás. Inclusive, para mostrar que você não deve ser a única, vamos perguntar aqui para as pessoas se elas se sentem à vontade de compartilhar com a gente quem tem o intestino preso, tá bom? E vamos esperar um pouquinho aqui para a gente ver essas respostas, porque quanto mais a gente pega cá o exemplo da casa de novo, quanto mais a gente tira, mais frequentemente tira o lixo da nossa casa, menos toxina vai ter, né, nos outros cômodos que nem tem um saco de lixo lá, tá? Então essa é a ideia da gente conter intoxicação. Ô, querida Ellen, me fala se você acha que alguma coisa do que você comia ou come ainda hoje poderia estar prendendo o seu intestino também. Exemplos. Eu correlaciono aos doces. Isso. Exemplos, né? Tirei isso da minha vida agora, né? Perfeito. E agora é de quanto tempo para cá? Tem mais ou menos desde dezembro, mais ou menos, que eu assim regulei mesmo tudo que eu tô comendo. Eu tô fazendo certas restrições, estou comendo muita fruta hoje, né? Perfeito. Devido à anemia, estou comendo muita coisa que contém substância, que possa me ajudar a combater essa anemia, né? Com certeza. Porque essa anemia que eu tenho, eles já me revirou, né? Eu já fui em vários especialistas. Acredito. Eu fui em reumatologista, fui em hemato, eu fui em 4 hematologistas aqui em Cuiabá, né? Fui em 2 neurologistas que eu falei, peguei comigo e falei assim, olha, eu só posso estar desenvolvendo alguma síndrome rara, né? Com esses formigamentos pelo meu corpo, né? Essa coisa horrível, né? E fui procurar uma especialista muito boa aqui em Cuiabá, uma doença bem séria, né? Bem rara. E aí fizeram exames de eletroneuromiografia, com várias ressonância da coluna, do crânio. Doutora, eu fiz vários exames, extremamente. Eu tenho uma lista de exames que eu fiz, assim, que é surreal. Acredito. E lembra que eu falei antes, nessa coisa de exame de imagem, né? A pessoa faz tomografia, ressonância, revira, não acha nada. Não acha nada. Não acha. Porque é uma coisa de função, não é uma coisa de mudança de anatomia. E olha só que interessante aqui, a Lanciane 2109 está comentando aqui. No caso dessa paciente, não seria interessante avaliar a dosagem da vitamina B12, já que ela teve essa anemia? Será que foi dosado? Você lembra de ter feito B12? A minha B12 estava 295. Horrível! Horrível. E eu achei legal. Eu achei legal o comentário dela, da B12, por causa da anemia, mas eu pensei na sua B12 quando você falou formigamento, né? Formigamento é um dos sintomas típicos de deficiência de B12.
E por mais que Uhum. alguns laboratórios coloquem uma faixa enorme, né, de normalidade, de 211 a 811, às vezes de 189 a Sim, 800, ou como vários aqui em São Paulo, de 300 a 900, ou alguns só mais do que 300, nem fala qual é o limite. A ideia para a gente é que a B12 esteja pelo menos 500, 550, né? Enquanto é você fala isso. 215, socorro. Aí você suplementou B12. Estava 295 e agora eu encontrei eu encontrei uma hematologista aqui em Cuiabá, né, que ela falou para mim que ela vai descobrir de onde é que está vindo essa anemia minha. E aonde ela me deu citaneurin 5.000, intramuscular e noripurum na veia, né, onde eu sou técnica de enfermagem, eu mesmo estou fazendo em mim, né, tudo. E assim, até o momento não senti tanta melhora, né? É de se assustar, mas eu estou confiando que vai melhorar. Perfeito. Porque nessas horas de múltiplos sintomas, nunca é tão importante a gente prestar, como nessas situações, a gente prestar atenção nas minúcias, nas sutilezas, Uhum, né? uhum, Então, essa coisa de vitaminas e minerais, a alimentação, tudo isso é muito importante para ajudar o corpo a regular, a entrar no equilíbrio. Tudo isso é muito importante, né? sim. Aí, olha, as pessoas estão começando a responder aqui aquela coisa do intestino, né? Tem gente que falou assim, eu às vezes fico 3 dias sem ir ao banheiro, né? O meu é solto até demais, vou 3 a 5 vezes por dia no banheiro. Também isso não é normal. Mari Carvalho, isso também não é normal. O meu tá normal, Daniele, eu tenho, também fico off Karen. Quanto de água por dia? Então, em média, 2 litros, mas se você quiser fazer a conta, é 0,35 ml por quilo de peso, né? Então, para Ah, mim, por dá quilo. 2.100, 2.000, quase 2.100, mais ou menos, tá? Uhum, Então, essa é uma ideia. uhum. Quem mais? Aumentar a ingesta, deixa eu ver. Doutor, intestino preso, a pessoa pode ter crise de hemorroida? Com certeza, né? Se as fezes são ressecadas, vai gerar um esforço para evacuar, que aumenta a chance tanto de hemorroidas como de fissuras, Sim. né? Quem mais aqui? Eu tenho síndrome do intestino irritável. E só, o Ellen, estou colocando para você ver como essa questão do intestino é super comum, tá? Uhum, E primeiro porque a gente não costuma comer bem, né? uhum. Tem muita coisa gostosa na nossa alimentação que faz mal, faz bem na boca, né? E depois que a gente Mas engole, faz mal para o resto do corpo. do A gente organismo. não costuma comer saudável, né? São Uhum. poucas pessoas, acho que têm essa noção que você está adquirindo aí. É importante deixar doces de lado, tá? Quanto Sim, mais, deixei. melhor. Mas Uhum. pelo menos fazer um período de teste de 1 a 2 meses, né? É o que eu Uhum. falo, quando a gente está na dúvida, tem que ter o benefício da dúvida, né? É o Exato. benefício da dúvida. Se eu não sei se o meu zumbido ou qualquer outro sintoma meu, ouvido tampado, perda de audição, tontura, dor de cabeça, insônia, se pode ou não ter a ver com erro alimentar, deixa eu fazer direitinho por 1 a 2 meses, e em geral com orientação de nutricionista, né? Uhum. Para não só tirar o negócio. Sim, a ideia é tirar o que você gosta e faz mal, mas colocar coisas no lugar que nutram, né? Que não te deixem Sim, deficiente. sim, sim. Uhum. Muito bom. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Vitamina D também seria interessante. Eu, com certeza, eu pediria toda a parte básica de exames de sangue que todo médico pede, né? Fiz O todos, hemograma, a todos. glicemia, a hemoglobina glicada, o colesterol, os triglicérides, a tireoide, porque um dos sintomas uma das causas de intestino preso é hipotiroidismo. Sim. Tiroide preguiçosa, metabolismo preguiçoso, tá? Eu pediria com certeza a ideia do ferro, da ferritina, da Foi transferrina, pedido as tudo, vitaminas. doutora. Eu imagino. Quando você falou que você foi Tudo. revirada, né? Eu fui extremamente. Eu fui parar até por psiquiatra, psicólogo. Acredito. Como eu falei das outras pessoas lá, né? Porque é um Sim. monte de queixa, tudo normal, o caminho é psiquiatra, como se fosse Isso. tudo, né? Só por ansiedade ou por depressão. E não dá pra gente achar que uma Uhum. pessoa com um monte de sintomas vai ficar.
vai ficar de bem com a vida. Não tem como, né? Exatamente. Mas só para eu acabar de responder a pergunta aqui, então eu peço de rotina para as minhas pacientes vitamina A, B12, C, D. Eu pedi a E também, mas depois com o plano de saúde dá muito rolo, eu acabei deixando de pedir. Peço magnésio, peço zinco, né? Peço cortisol, exame de estresse, então, hormônio de estresse. Então, tem muita coisa que dá para a gente pedir no exame de sangue de investigação para a gente poder ver as origens do zumbido. E nessa coisa do silicone, como a gente espera que o sistema imune esteja ativado, a ideia é pedir exames inflamatórios, né? Então, FAM, fator reumatoide, PCR ultrassensível, VHS, homocisteína, olhar TGO, TGP, fosfatase alcalina, gama-GT, né, as enzimas do fígado, né, a ferritina, que alta pode sugerir também uma inflamação. Então, as provas inflamatórias fazem parte dessa investigação do quanto o silicone pode estar atiçando o sistema imune, né? Ok, tem a Val Souza está falando magnésio é bom de dosar, né? E a ideia é bom de tomar também, com certeza, tá? Ó, a Lanciane ainda está falando, hoje eu avalio a B12 de todos os meus pacientes com disfunção temporomandibular. Que bacana. O Ricardo está falando, olha, o cloreto de magnésio me ajuda muito. Ricardo, me conta no que o cloreto te ajuda. A gente está falando do intestino, a gente está falando de zumbido, me conta aí que a gente quer saber. Quem mais aqui? Vamos ver de comentários, que os comentários sempre são produtivos, né? Então já foi. Então, acho que aqui hoje pouca gente teve coragem aí de falar do intestino preso, né? Bom, querida, me conta uma coisa. É comum ou é antigo de você ter olheiras? Não. E você acha que isso é pós-operatório? De tanta preocupação do mês de agosto para cá, foi ocasionando essa olheira, essa coisa funda em mim, né? Porque assim, eu passei é um processo muito difícil, porque você não consegue fechar diagnóstico e você fica desesperada, você sentindo todos esses sintomas, e você não saber, você fala assim, gente, eu vou morrer à míngua sem saber o que eu tenho, eu tô mal, eu tô sentindo ruim, meu corpo ele tá dando um alerta, o corpo da gente ele dá o alerta, ele dá um alerta que tá acontecendo alguma coisa que tá deteriorando o sistema e você não tá fazendo nada, tipo assim, sabe? E você fica sem entender, você fica sem entender. O reumatologista me revirou, todo mundo me revirou, doutora. Então, assim, desde o mês de agosto para cá, eu tô vivendo um dia de cada vez, porque se eu não tivesse uma cabeça tão boa, graças a Deus ter uma cabeça boa, eu tinha entrado despirocado. Tinha entrado em uma depressão profunda, porque a dor é insuportável, a fadiga é insuportável, não é legal, né? E eu senti até o síndrome de Renault. A senhora já ouviu falar? Sim, da ponta do... Explica para as pessoas aí como era, só o que você sentia. Eu não podia ir para o banheiro, tomar um banho, por exemplo, e sair do banheiro sem nada, ventilador, nada ligado, a minha mão ficar extremamente branca, sem nenhum sangue. Você fala assim, meu Deus do céu, cadê meu sangue? Meu sangue foi embora, o que está acontecendo comigo, sabe? E uma coisa, e às vezes as pontas dos dedos roxos, né? E você falava, Jesus, o que está acontecendo com a minha mão? O ar-condicionado, se eu entrava dentro do meu quarto, assim, para deitar ou, né, para fazer alguma coisa, eu tinha que entrar com coberto, porque a minha extremidade ficava toda pálida. Uma coisa muito interessante. É isso mesmo. Então, eu lembro de ter visto o fenômeno de Raynaud na faculdade, em algumas pacientes na reumatologia, e era essa a ideia mesmo. A ponta dos dedos muda de cor, ou para branco ou para azulado arroxeado, né? Dedo da mão é bem comum, dedo do pé também pode acontecer. Então, é um problema de circulação, mas que tem muito a ver com essa alteração de sistema imune, viu? Muito a ver. E, ó, deixa eu te falar, em paralelo com a questão
do fenômeno de Raynaud que você está contando, eu quero te dizer assim, eu quero deixar meu coração laranja já, nem terminou a live, já vou deixar com você, né? Que eu adoro quando chega alguém aqui e com esse monte de sintomas que você está falando, vem com essa frase do tipo, porque o corpo dá sinal, o corpo dá alerta. E, gente do céu, o sintoma não está aí só para encher sua paciência. O sintoma está aí justamente como a Ellen falou. Ele está avisando que o sistema está deteriorando. Eu adorei sua frase. Eu adorei a maturidade que você está trazendo aqui para quem está tendo o privilégio de assistir você. Parabéns. É muita maturidade da sua parte. Eu amei você falar isso. Obrigada, mas a gente fica desesperada, né? Que eu olhei para o médico uma vez e eu falei, doutor, eu vou morrer sem saber o que eu tenho? Eu tô sentindo, tá colapsando alguma coisa em mim, me ajuda. Aonde eu encontrei essa doutora Maísa, né, hematologista, ela falou, Ellen, pode ficar tranquila que eu vou descobrir o que é que você tem. Uma profissional assim, ímpar, que pegou meu caso assim e falou, eu vou descobrir. Minha esperança. Não, é isso aí. A gente tem que ter esperança, né? Aqui, ó, a Val Souza te botando um monte de estrelas, né? A Mari Carvalho falando que você é maravilhosa, muito corajosa. Você vai se curar, com certeza, né? Vai ficar curada, Deus está contigo. Amém, obrigada. É isso aí. E eu acabei, enquanto você estava falando agora, eu acabei de ter uma ideia, porque há mais de um ano atrás, eu fiz uma live que foi muito legal aqui, que a gente eu achei uma meditação direcionada para a cura. E eu quero convidar você para você fazer comigo. Vamos? Juntas? Faço, com todo prazer, faço. Você é pau para toda obra, né? É pau para toda obra. A mulher está disposta e disponível. Não tem como não dar certo assim, né? Só que antes da nossa meditação, que eu quero convidar todo mundo também, olha aqui, que mais que elas estão te falando? Nice Bonetti, estrela linda. A Anne Cristina, força, Ellen, Deus abençoe. A Simone Dias Brasil, Ellen, você é uma pessoa incrível, vai passar. A Virgínia Azedo, um privilégio ouvir essa moça, você vai se curar, acredite. Eu falo, eu amo grupo, eu amo, né? Porque é uma delícia. Você passa a informação para ela e você tá riquíssima de informação e elas te passam esse calor humano, essa força, essa coisa gostosa. A gente precisa, né? É isso. E que é uma troca com quem se oferece para dar carinho aqui, para bater, né? Para se expor, né? E recebe esse afeto. Então, eu vou convidar todo mundo que está aí para dar uma acalmada agora na mente, né? Para dar uma sintonizada. E eu vou falar umas palavrinhas. Vou falar devagar, são três frases, tá? Eu vou falar devagar e você vai mentalmente repetindo isso para você, tá bom? E depois, quando acabar a live, eu vou te pedir, me escreve no direct, tá? Que daí eu te passo isso tudo por inteiro para você repetir algumas vezes. Se você só tem 22 dias da cirurgia, né? Eu imagino, e você já era intoxicada antes, né? Que a gente por isso que eu puxei o assunto do intestino, né? Você já era intoxicada antes, você está se livrando de 2 problemas, né? A questão do silicone já foi, e a questão de uma alimentação que pode não ser a melhor para você, que eu queria que melhorasse até você conseguir ter o intestino funcionando do melhor que der, né? Se conseguir funcionar diariamente, perfeito, tá? E tenta sempre ver essa ajuda com o nutricionista, porque quanto mais a gente se desapega de doce, glúten, tá? Então, farinha de trigo e a cevada da cerveja e do uísque, e leite de vaca, tá? Mais a gente desinflama essa inflamação crônica estéril, tá bom? Tá. Então, as 2 coisas para a gente observar se você vai melhorando aos poucos. Agora, todo mundo, sossega os dedinhos aqui, tá? Sossega os dedinhos e vamos botar aí, se colocar na postura de quem vai receber frases para entrar pelos ouvidos, entrar pela mente, entrar pelo coração, entrar por todos os poros do corpo.
Tá bom, moça? Tá. Você vai Combinado. repetindo mentalmente o que eu vou te falar. Começando. Isso mesmo. Pode fechar os olhos, que eu acho lindo isso. Eu peço às minhas células que façam uma limpeza permanente e completa de toxinas, retirando todas as células defeituosas e desnecessárias. Eu peço às minhas células que se regenerem a si mesmas, mantendo-me saudável de corpo, mente e alma. Eu peço que seja feita uma limpeza e transmutação de todos os pensamentos, emoções e sentimentos, de todas as doenças físicas, emocionais e espirituais, e que essas energias sejam transformadas em energias mais harmoniosas, promovendo o meu perfeito equilíbrio. Deu para mentalizar? Deu. Deu Deu. para repetir para você? Para mim. Isso é um outro jeito. Enquanto você tira os agressores e deixa o seu corpo fazer o resto do trabalho, desintoxicar, esse é um outro jeito de você acelerar o seu processo, tá? Porque, como você falou, é muito difícil ficar equilibrada quando a gente tem um monte de coisa, um monte de sintoma. E ainda bem que você é muito cabeça boa. Porque é isso. Graças a Senão Deus. você já teria afundado e você não estaria com esse sorriso no rosto lindo aí que você tem. Tá? Obrigada. É Obrigada, muito bom. Olha, o meu coração tá muito conectado com o seu, viu? Muito. Amém. Assim, Obrigada. desde você ter se oferecido para falar, desde o jeito de você contar a história, você tem uma energia toda para cima, né? E o quanto você conseguiu, você teve a habilidade de mostrar para todos nós o que é estar nesse mar de sintomas. E o que foi Sim. essa coragem de falar, eu quero sair dessa. Né? Assim, Eu o meu quero. coração está muito conectado com o seu, viu? Obrigada de todo o coração. Obrigada a todo mundo por ter me ouvido. Vamos acabar de escutado. ler aqui o que elas escreveram para você. Você não está sozinha nessa. Deus está contigo e sua coragem está fortalecendo muitas outras pessoas que estão no silêncio. Isso aí. Muito bom, Mari Carvalho. É isso aí. Né? Uma estrela que aceita falar aqui com a gente, ela acaba sendo porta-voz de várias outras pessoas que, né, por vergonha, por timidez, por introversão, ficam na dela. Né? É isso aí. A Karen Onofre está batendo palma aqui. A Márcia está falando, acredite, você vai se curar das suas dores, pois você é positiva e vai em busca de qualidade de vida. Deus lhe abençoe. É isso aí. Amém. Deixa eu ver o que mais. Um monte de gente entrou agora. Doutora Tani, poderia deixar escrito essa meditação, por favor? Posso deixar escrito assim. Eu vou fazer o seguinte, eu posto isso num dos comentários da live, tá bom? Porque já tem um texto da live que senão não cabe, tá? Eu posto isso num dos comentários. Deixa escrito para todas nós. Aí, Luzia, tudo bem, querida? Eu coloco sim, com certeza. Vamos lá. Todas nós queremos. Que bom, gente, que bom que vocês gostaram. Olha lá, doutora, por favor, escreva essas frases. Gente, olha só, olha, 10 pessoas aqui pedindo, muito legal. Muito legal, que bom que vocês entraram no clima.
vou deixar com o maior prazer. Então, estou combinando com vocês. Vou postar a live, tá? E eu ponho no comentário e daí eu fixo o comentário. Pronto, vamos fazer isso. Eu fixo o comentário, então vai ser o primeiro comentário da lista, tá bom? E vai ficar firme lá, tá bom? Então é isso, querida Ellen, mais uma vez, muito obrigada. Ó, meu coração e o de todo o grupo aí com você. E se você puder, vamos pensar assim, hoje você está com 22 dias, daqui a um mês, mais ou menos, me escreve no direct, tá? Me escreve e me dá um geral, tá? Tô te dando essa liberdade, tá? Me escreve e fala assim, ó, já tá então um mês e 20 dias e não sei o quê, eu tô assim, assim, assado, tá bom? Escrevo sim. Meu pensamento aqui, meu coração vão ficar com você. Hoje, quando eu for fazer a minha meditação, né, do dia, da noite, eu vou aqui pedir por você. Tá bom, querida? Amém. Obrigada, obrigada. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todo mundo que assistiu a gente, que deu força para ela, que aproveitou essas informações. E só mais uma coisinha. Dentro dessa comemoração aí da semana do Dia Internacional da Mulher, né? A gente está começando hoje aqui e amanhã a gente tem uma live maravilhosa com a não menos maravilhosa jornalista Isabela Camargo. O tema vai ser Mulheres, Burnout e Zumbido. A Isabela teve burnout, né? Na época que ela trabalhava na Globo. É um exemplo de pessoa, de mulher transformadora, que nem a Ellen, né? E que depois botou a boca no trombone lindamente para ajudar outras mulheres com burnout, tá? Então a gente vai juntas falar disso e vincular com o zumbido, que é sempre o que interessa aqui para os nossos seguidores. Então, lembra disso também amanhã, todo mundo, às 8 da noite, no nosso canal e no da Isabela também, tá bom? Você é minha convidada, viu, Ellen? Quero te ver lá, tá bom? Se der. Estarei. Combinado. Gente, um beijo. Um beijo, Obrigada. querida. Tchau, gente. Tchau, tchau.